então eu vou primeiramente revisar, então nossa aula de hoje, eu vou dar uma revisada nos principais tópicos, tá? Algumas instruções são muito importantes, por uma questão de tempo, eu não consegui comentar com vocês, então eu vou comentar através dos slides, vou fazer aqui algumas anotações, tá? E depois vou trabalhar um pouquinho com vocês com o Mars, tá? Vou tentar exemplificar algumas situações, usando inclusive aquele código de exemplo da última aula, né? Usando a ferramenta Mars, até para, se alguém tiver dúvida do uso da ferramenta, se alguém até não utilizou a ferramenta, já se sinta motivado aí e convidado a utilizá-la, tá bom? Então, pessoal, na aula passada, né? Eu não me adequo muito à aula sentada, então para mim vai ser meio complicado aqui. Bom, vamos ver. Na aula passada eu terminei para vocês falando sobre instruções e seus formatos, né, em particular o formato das instruções. Eu quero relembrar só esse tópico, deixando bastante claro para vocês que formato de instrução não tem a ver com sua funcionalidade, né? Isso na verdade é reforçando o que eu já havia falado, ok? Formato de instrução tem a ver com a representação binária da instrução. Okay? Então nós falamos muito linguagem de montar e linguagem de máquina, né? A representação em linguagem de máquina das instruções diz respeito aos seus formatos. Okay? E aí nós vimos que eu posso organizar as instruções da máquina MIPS em 3 formatos. Né? Então tem o formato tipo R para as instruções, comumente, né, instruções lógicas e aritméticas, mas aqui vocês vão ver que vai entrar desvio e outras. Né? Formato I, ou instruções do tipo I, que manipulam imediatos. E formato J para as instruções de jump, que manipulam endereços grandes. São apenas esses 3 formatos. Qualquer instrução, independente da sua funcionalidade, eu consigo encaixar num desses 3 formatos. Tá bom? Então eu vou só revisar para vocês essa questão. Esse daqui, por exemplo, ó, é o formato, né, esse que está no quadro aqui, é o formato da instrução tipo R. Né? Então aqui nós temos a instrução tipo R. Okay? Qualquer instrução classificada como tipo R, ela se encaixa nesse formato aqui. Nós temos o campo opcode aqui, né, de 6 bits. Nós temos campo opcode aqui de 6 bits, o campo RS de 5 bits, RT e RD de 5 bits. Isso daqui tem uma lógica. Tá? Veja bem, por que esses campos aqui, RS, RT e RD, são todos eles, né, de 5 bits apenas? Então, deixa eu só marcar aqui, para a gente não esquecer, né? Todos eles aqui eram de 5 bits, né? Vamos lá. Eles são de 5 bits porque nós temos, no máximo visível ao usuário, 32 registradores. Né? E aí nós vemos claramente que 2 elevado a 5 bits, né, a combinação dos 5 bits, né, vai dar justamente 32 possibilidades. Né? Então eu consigo referenciar qualquer um dos registradores, né, usando apenas 5 bits. Okay? Bom, o campo Shift Amount também é de 5 bits. Né? Então ele também é um campo de 5 bits. Isso aqui também tem uma justificativa técnica para o qual ele é 5 bits. Né? Shift Amount eu expliquei para vocês que é o deslocamento. Né? Tudo bem? Então eu quero deslocar, eu tenho um registrador, ele tem um determinado valor lá dentro, né? Eu quero deslocar. Nós já sabemos o tamanho dos registradores, não é isso? O tamanho do registrador, ele é justamente de 32 bits, não é isso? Então se eu aplico o log, né? O log de 32, não é isso? O log de 32 na base 2 vai me dar justamente o 5. Ok? Então eu preciso apenas de 5 bits para combinar, né? Para combinar aqui esse conjunto de 5 bits e deslocar por até 32 bits. Né? Então eu consigo fazer qualquer deslocamento de 1 bit, de 2 bits, 3 bits, 4 bits, ok? Usando apenas esse campo. Ok? Então esses 4 campos aqui do tipo R, eles têm uma justificativa técnica. Tudo bem? Os demais campos aqui, veja bem, nos processadores, né, a formatação das instruções, o formato das instruções, ele envolve aqui a questão técnica das suas capacidades e depois o que sobra você tenta utilizar da melhor maneira possível. Né? Então, o que foi feito aqui? Nós temos 12 bits, né? Porque vocês veem que a instrução tem tamanho 32 bits, nós temos 20 bits aqui já fechados,
né? Então sobram 12 bits. Esses 12 bits foram separados nesses dois campos, né? No campo OP e no campo funct, né? De function, cada um deles com 6 bits. Então o campo OP tem justamente 6 bits, né? E o campo function também tem 6 bits. Opa, eu sei do que foi feito. Vou ter que apagar ele aqui. O campo function tem justamente os 6 bits. Então, observem que com esse grupo aqui, né, de 12 bits, né, eu consigo uma combinação muito grande de possibilidades de instruções. Né? São 2 elevado a 12 instruções. Né? Ou códigos de instruções, porque o campo OP é de opcode, né? Mas o campo function me permite referenciar cada instrução individualmente. Tá? Então, cada instrução eu consigo identificá-la unicamente, né? Através da combinação do campo function e do campo opcode. Né? Então, dado que os 20 bits ali são separados, a máquina MIPS ela usou esses 12 bits aí justamente para fazer essa especificação de quantas instruções, né, eu posso referenciar. Então, o máximo possível de instruções na máquina MIPS é 2 elevado a 12. Tá? Esse é o número máximo. O que nos daria 4.096, né? 4.096 instruções. Okay? Isso é o máximo possível suportado aí para a decodificação da máquina MIPS. Ela não tem isso, né? A máquina MIPS tem um número bem menor. Agora, esse número é interessante, né? Porque isso permite que eu possa usar o mesmo formato e eu posso evoluir o conjunto de instruções. Percebe? Essa é a estratégia de boa parte dos fabricantes de processadores. Eles deixam uma grande quantidade de bits, né, para definir instruções, para codificar as instruções, ok? Muito embora não use, ok? Mas foi por isso justamente que fabricantes como a Intel conseguiu evoluir décadas usando basicamente o mesmo conjunto de instruções. Então, na verdade, ela manteve o mesmo formato, sabe, das instruções, né? E ela foi usando mais bits desses campos aqui, ok? A máquina MIPS usa a mesma estratégia, né? E vários outros tipos de processadores também utilizam, ok? Tudo bem, pessoal? Todo mundo aqui entendeu aqui o significado dos campos? Ok? Isso é mais a revisão. Então nós vimos isso para as instruções do tipo R, né? Toda a instrução do tipo R é uma instrução que manipula unicamente registradores. Essa é a grande dica, tá? Que nós temos que procurar usar quando nós precisarmos mapear uma instrução para o seu tipo. Tá? As instruções do tipo R, elas manipulam unicamente registradores. Vejam que não tem campo aqui, ó, para imediato. Ok? Tudo bem? Para imediato. Senhor, tem algum padrão de codificação aí? Por exemplo, tipo R, as instruções normais, entre aspas, são aquelas que não são aquelas estendíveis, não, como é que é o nome? Não, que não são opção de instrução, todo o opcode dele é 0, né? Tem algum padrão nisso aí? Veja que porque quando eu mostrar as instruções do tipo I vai ficar mais claro para vocês o que eu vou explicar agora. Vocês podem ver que nas instruções do tipo R eu uso 2 campos. Não é isso? Aí você vai falar, mas se o cara não deixa um campo aqui, outro campo lá, né? Podia deixar os 2 campos juntinhos, ok? Então a estratégia foi definida o seguinte, olha, nas instruções do tipo R, né, eu preciso de 3 registradores, ok? Então eu vou projetar o formato, vou definir o formato de acordo para que os índices dos registradores fiquem próximos, porque isso facilita eu ficar carregando esses índices ao longo da via de dados, né? Eu vou explicar justamente isso. Talvez isso fique mais claro ao longo da explicação. Ele vai trazendo isso, então isso fica tudo emparelhadinho, ele não precisa ficar buscando nem multiplexando de um lado para outro, ok? Quando a gente for rever o formato das instruções do tipo I, né, ele vai ter que tomar uma decisão aqui de juntar campos, né? Se vocês lembrarem aí das instruções do tipo I, né? Load é um exemplo de instrução do tipo I, a DDI é outro exemplo, né? Essas instruções, elas usam às vezes 2 registradores, né? E depois ela usa a parte do imediato, ok? Então, qual foi a ideia, né? A decisão de projeto do pessoal aqui do processador MIPS, né? Foi falar o seguinte, ó, eu vou manter os 2 registradores próximos, ok? E esse resto aqui, olha, eu uso para os imediatos, né? Então eu uso esse restante dos campos aqui para imediatos. Então vocês vão notar
que no formato das instruções tipo I, eu já vou mostrar, né? Eu tenho este campo, este campo, este campo, ok? Então mantém a mesma padronização de campos, só que daqui para cá ele uniu tudo em um campo só e chamou isso de imediato, ok? Então eu tenho um campo de 16 bits para imediato, ok? Dessa forma, some o campo function, né? Então eu não uso mais. Então, para eu identificar uma instrução do tipo I de outra do tipo I, percebe? Eu não tenho mais os 12 bits. Eu só tenho esse aqui. Por isso que no I, então, os outros Percebe? são diferentes, então. Então, o que acontece? Nas instruções do tipo I, olha só que coisa curiosa, né? Nas instruções do tipo R, eu posso usar este campo e este. Tá me entendendo? Acompanhe meu raciocínio, ó. Eu posso usar este campo e este para, né, juntos, separados, né, em qualquer ordem aqui, para identificar a instrução. Nas instruções do tipo I, eu não tenho essa liberdade, porque isso daqui tudo foi unido para definir o imediato. Então, eu só tenho esse campo. Tá bom? Só esse campo aqui, ok? Bom, então, agora chegou a hora, né, supostamente aqui, de eu definir esses códigozinhos, né? Então, se eu pego lá uma instrução ADDI, eu posso definir o código que eu quiser. Eu sei que eu estou limitado a esses 6 bits aqui. Concorda comigo? Porque eu só tenho esse campo. Chegou na hora de definir o código do load, eu defino o código que eu quiser, ok? Desde que seja limitado a esses 6 bits aqui, seja diferente de qualquer outro. Estão acompanhando meu raciocínio? Ok? Agora nós vamos definir os códigos das instruções do tipo R. Tudo bem? Eu tenho aqui, ou tenho os dois juntos, ok? Estão acompanhando meu raciocínio? Então, perfeitamente. Então, veja bem. Se ele ficar mexendo aqui, ele vai tirar a possibilidade de combinações lá do tipo I. Percebe? Se ele definir aqui, ó, 0, são 6 bits, né? Imagine aqui, 0000001. Esse código 0001, supostamente que ele usou aqui numa instrução tipo E, já não pode usar lá no tipo I. Percebe? E esse cara aqui, por ser do tipo E, ele poderia ter usado aqui. Ok? Então, o que eu falo? Os caras foram inteligentes nesse ponto, né? Observaram e falaram, então é o seguinte, para a gente não atrapalhar as outras instruções dos outros formatos, já que ela só tem esse campo, então vamos fazer o seguinte, toda instrução que se encaixar do tipo R, o opcode dela é 0. Não é isso? E aí o campo function é que vai definir o formato da instrução. Tudo bem? Então, quando você tiver uma instrução do tipo R, como é que você vai saber se ela é um ADD, ou se ela é um sub, ou se ela é um OR? Você vai olhar aqui, ó. Ok? Se a instrução for do tipo I, aí você olha aqui. Se for do tipo J, você olha aqui. Tudo bem? Essa dúvida mesmo, porque nesse exercício, no livro, ele... há esse padrão aí, mas só é o padrão de opcode no tipo R. Aí eu queria saber mesmo por que nos outros não tem, ou se tem, eu não percebi. Mas é perfeito. Ok? Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Okay? Então, ótimo. Então vamos olhar. Eu estou pulando aqui vários slides, porque eu já comentei sobre isso com vocês. E depois eu vou comentar alguns pontos em particular, tá? Olha aqui, ó. Aqui são os outros dois formatos, né? O opcode, de novo, né? Formato I e formato J. O que vocês observam claramente, né? É que o campo opcode se mantém. Então, para eu identificar uma instrução J, para eu diferenciar uma instrução J de outra instrução J, não é isso? Eu uso unicamente opcode. Não é isso? Para eu diferenciar uma instrução do tipo I de outra do tipo I, eu uso unicamente opcode, já que eles não têm function mais. Né? Então, o pessoal que projetou o ISA e o conjunto de instruções da arquitetura MIPS, eles foram, né, bem sensatos no sentido de que, olha, lá no tipo R eu tenho abundância, mas eu vou usar só de um lado, né, para deixar os outros aqui para a rapaziada usar, que está mais limitado. Tudo bem? E aqui, então, nós temos, nas instruções do tipo I, nós temos aqui essa situação, né? Nós temos dois registradores apenas e temos 16 bits de, né? Tá informado aqui endereço, mas isso não é, esses 16 bits aqui é para imediato, tá? Não serve apenas como endereço. Tudo bem? E nas instruções do tipo J, como nós já vimos na aula passada, são 26 bits. Esse caso aqui em particular é justamente endereço, né? Porque são as instruções que a gente usa. Tudo bem? O que eu quero reforçar com vocês, que talvez na aula passada eu observei que não ficou talvez tão claro, é que às vezes eu tenho instruções, deixa eu ver aqui se eu tenho uma instrução, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho uma instrução, eu vou achar, pronto, aqui, né? Esse cara aqui, ó. Nesse slide aqui, ó, esse grupinho aqui, ó.
Essas 4 instruções. São instruções de memória, né? Load, store, ok? Nós vemos claramente que elas usam 2 registradores, né? Aqui está direto, né? O índice dos registradores não está mais no formato assembler, né? Está direto, ok? E elas têm o imediato aqui, né? Esse imediato aqui nós já sabemos pela funcionalidade das instruções, foi explicado, né? Ele é somado ao conteúdo do registrador, ok? Então nós temos que, aqui nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, porque o desafio é o seguinte, o que eu vou perguntar para vocês, né? Eu vou perguntar para vocês assim, ó, dado este código aqui, ó, dado este código, me diga qual que é o formato de cada instrução. Pseudo-instrução você não precisa se preocupar, né? Porque pseudo-instrução ela vai ser sempre decodificada, né? Transformada em instruções. Mas nas instruções, qual que é o formato? Aí você me diz, é tipo I, tipo J. Agora, enquadre ela no formato. Enquadre a instrução no formato. Ok? Então, você vai falar, bom, load é do tipo I. Ok? Então, eu tenho o código do load, né? Então, vamos só lembrar aqui, né? Para as instruções do tipo I, não é isso? Nós temos o opcode, não é isso? O OP aqui. Nós temos o RS, não é isso? Nós temos o RT. Nós temos o RT e nós temos o IMM, né? Que é o imediato. IMM. Ok? Vou deixar só IMM aqui. Difícil, né? Tá difícil porque eu esqueci de trazer a ponteira. Então, veja bem, eu tenho que encaixar isso ali, ok? Nós estamos muito acostumados pelo formato do tipo R a pensar assim, olha, RS é fonte, RT é registrador fonte e RD é destino, né? E quando chega aqui a gente começa a falar, caramba, agora complicou, porque o $15, né, ou o registrador 15, ele é o destino, né? Porque eu estou copiando, né, o conteúdo de memória dado por este endereço aqui, 0, mais conteúdo de $2, né? Conteúdo do registrador 2, estou jogando aqui. Esse cara aqui, ó, é o destino, tá? Nas instruções do tipo I, pessoal, o destino sempre é mapeado para o RT, certo? Sempre é mapeado para o RT. Então, esse caso específico aqui, ó, nós temos o registrador 2 aqui, tá certo? O 2 aqui. Nós temos o 15 aqui, tá certo? Aqui é o 15, ok? E nós temos, nesse caso aqui, né, o 0 aqui como imediato, tá bom? O opcode do load aqui, só critério de informação, vocês obviamente não precisam se preocupar em ficar decorando isso, tá? Em decimal é o código 35, tá? Do História 43, tudo bem? Ok? Então é essa a formação, né? O mapeamento que se faz. O caso do store é um caso muito emblemático, porque o store, de fato, o armazenamento dele não é registrador, é na memória. Né? Mas mesmo assim ele segue a mesma formatação do load, tá? Então, neste exemplo aqui, se eu fosse usar o store aqui de baixo, né? Vou fazê-lo aqui, né? O store, o código dele é 43, né? Então seria aqui, ó, 43, tudo bem? Vou fazer esse primeiro store aqui, né? Ele está usando o 16, né? Então, aqui continua sendo o 2, tá certo? Aqui o 16, tudo bem? Opa, o meu 6 que saiu ouvido, né? E aqui o 0. Ok? E aqui saiu o 0, tá? Deixa eu apagar aqui o meu 16 aqui. Cadê direito? Ups. E aqui o 16. Pronto. Tudo bem? Então, nós temos que prestar bastante atenção nesse mapeamento. O ADDI, por exemplo, vai ficar fácil, né? Se eu passar o opcode do ADDI para vocês, vai ficar fácil, porque o ADDI ele grava no registrador, né? Esse registrador que ele grava é o RT. Tudo bem? Então, e assim nas outras. Por exemplo, tem instrução, como é o caso do store, que não grava em registrador algum visível ao usuário. BEQ, por exemplo, né? Aqui não tem nenhum BEQ, né? Mas lembrem lá da instrução BEQ, né? BEQ, né? O primeiro registrador, o segundo e o deslocamento em instruções, né? No código. Então, neste caso do BEQ, eu vou ter o código do BEQ aqui, tá certo?
E aqui, né, o RS e o RT vai ser exatamente na ordem que aparecem os registradores. Imagina que eu tenho lá BQ, dólar T1, dólar T2, né? E sei lá, o número 5 como deslocamento de palavras, né? Então aqui eu vou colocar o código do BQ, né? O índice do dólar T1 é 9, então aqui vai ficar 9. O índice do dólar T2 é 10, aqui fica 10. E aqui imediato, né? 3, o que seja. Tudo bem? Ok, pessoal? Entenderam aqui, gente? Entenderam? Então, isso é o detalhe aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Então, falando sobre isso, o J é fácil, né? Porque todo aquele endereço que nós colocamos nas instruções J, e J aqui, as representantes do tipo J é o próprio J e o JAL, né? Jump and Link, né? Eu especifico lá a instrução, né? E depois indico um endereço, não é isso? Esse endereço vai ocupar esses 26 bits aqui, tá? Diretamente, tudo bem? E é isso.